Olá, estamos de volta. Hoje nós prosseguiremos com a aula da Escola Bíblica Dominical da Reconciliação, aula sobre o livro do profeta Ezequiel. Na última aula, nós tivemos a oportunidade de ver uma visão panorâmica, um esboço rápido desse livro, e hoje, explorando aquela visão panorâmica, vamos ter alguns trechos especiais dessa revelação. Eu convido a todos para uma breve oração. Santo Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por esse momento de aprendizado e pela oportunidade, Senhor, de me unir, Pai, a todos que, por esse canal, Senhor, se chegam para aprender mais de Ti. No nome de Jesus, assim que oro e te agradeço. Amém. Bem, meus irmãos, o profeta Ezequiel viu e ouviu o Deus eterno em um momento em que o povo nem via e nem ouvia. Um povo cujo coração endureceu, um povo que não levou em consideração todos os alertas, todos os profetas que precederam o ministério de Ezequiel e, infelizmente, estão passando por um momento terrível na história do povo judeu, do povo hebreu propriamente dito nessa época. E nós vamos ver aqui que esse profeta tem algo especial, que é as visões que Deus vai dar a ele. Nós já tivemos o conhecimento de algumas delas. Nós iniciamos as aulas mencionando a primeira visão, quando ele vê a glória de Deus, ele vê os querubins, ele vai saber que eles são os querubins um pouco mais adiante, onde ele mesmo expressa no seu livro que aqueles seres que ele via eram os querubins, porque ele, quando vê a glória de Deus se retirar do templo, é isso que ele descreve. Então, queridos, eu quero, nesse momento, fazer uma breve recapitulação para que a gente entenda que Ezequiel ele está escrevendo para os exilados na Babilônia. Ezequiel é instruído por Deus de uma forma muito direta, de uma forma muito precisa, e Deus utiliza algo que é tremendo, que são as visões que ele dá a Ezequiel. Visões cinematográficas, visões que, quando a gente lê e a gente percebe tudo aquilo que estava acontecendo, a gente é levado para dentro desses acontecimentos. E para quem ama a palavra de Deus, para quem gosta de ler e de estudar a palavra de Deus, isso faz com que você se transfira para esse ambiente, e realmente é algo muito importante, e é algo que nos traz um ensino numa dimensão diferente, eu diria. Se olharmos para os pontos dessa história narrada, a gente já viu aqui na aula anterior que uma das características do livro do profeta Ezequiel é seu arranjo sistemático e preciso, a ponto da gente ter noção de começo, meio e fim de sua profecia, inclusive com precisão de data. Isso ajudou todos que nos antecederam em estudos, todos os teólogos, todos aqueles que se dedicaram a entender as Sagradas Escrituras, a traduzir os textos bíblicos, a posicionar melhor o momento em que Ezequiel foi chamado e exerceu o seu ministério, porque ele descreve ano, ele descreve data em sua escrita, então isso nos ajuda a entender. Outro ponto é que, na aula passada, a gente pôde ver que o livro está dividido, né? Eu vou, inclusive,
voltar aqui ao trecho que eu li na aula passada, onde a gente vê o seguinte, que há uma divisão clara no livro, onde há um julgamento e uma restauração, não é? Uma ameaça e uma promessa a quem divida dessa forma. Não tem problema de ser uma dessas formas, mas há uma clara divisão. Mas essas divisões, elas têm um centro, que nós precisamos entender que o centro dessa divisão proposta, né, pela revista e por alguns comentaristas bíblicos, é a queda de Jerusalém. Então, antes da queda de Jerusalém, Deus apresenta seu julgamento, né? Então ele vai apresentar. No caso de Ezequiel, ele traz, né, ele vê a glória de Deus e ele vai ver uma série de eventos, como a retirada do Espírito do Senhor do templo. Deus vai se retirar do templo porque Deus não habita no meio de idólatras e de pecadores, né? Deus não suporta. Se o homem não cuida da sua santidade, Deus cuidaria da dele. Então esse é um ponto. Outro ponto é que ele vai ver o julgamento desse povo, ele vai ver a sentença onde os executores virão, né? Um trecho que eu já comentei na aula passada, que fala também de escatologia, porque ele é um texto que fala do que ocorre naquele momento, mas fala também sobre o futuro. E depois da queda, né, que é o que culmina a história, ele vai falar inclusive sobre os reis, né, principalmente um rei que acaba tentando fugir. Esse evento já foi descrito na profecia de Jeremias e descrito de uma forma detalhada. Agora ele repete, né, e ele repete que tudo isso acontece porque esse povo e esse rei não se submete à disciplina providenciada por Deus para purificar o seu povo, porque o que Deus queria era purificar o seu povo. Então vejamos o seguinte, depois desse momento nós vamos ver a restauração. Então, para que a gente explore melhor o trecho que eu introduzi, que são as visões que Deus dá a Ezequiel, a gente pode perceber que Deus está utilizando algo que esse profeta devia ter de muito especial. Talvez um dom ou uma capacidade que ele tinha acima das outras, que era de aprender com o que via, né? Eu sei que para todos nós é muito bom a gente ter algo que nós precisamos aprender em figuras, em ilustrações, em filmagens, em exemplos, porque fixa mais do que apenas ouvir ou apenas ler um trecho. Então, e Deus se utiliza desse método de uma forma muito direta, de uma forma, instruções muito marcantes. E Deus dá a ele a função de um atalaia, né? Ou seja, aquele que faz a vontade do rei, aquele que está dizendo ao povo os riscos iminentes, né? Então, isso vai acontecer para que tudo isso simbolize o que Deus quer transferir para o conhecimento do seu povo. Então vejamos o seguinte, há uma riqueza de ilustração, né? Porque esse profeta ele tem uma característica marcante de sua missão, que são as visões. Podemos começar por os 4 seres viventes, é uma visão magnífica. As 4 rodas é uma outra visão magnífica. O rolo comestível, a raspagem dos cabelos, a mala e a viagem, provérbio popular, né? Esse que divide tantas opiniões, onde Deus vai dizer que cada um é responsável pelo seu próprio pecado, apesar de haver consequências quando um pai não ensina seu filho. Uma das consequências era esse povo ter esquecido do seu Deus, porque lá no livro de Juízes a gente vê que há um versículo que diz assim, que Josué era morto
né? E se levantou uma geração e outra geração que não conhecia o Senhor. Então aquela tradição de pai para filho, que está sendo dado uma ordem em Deuteronômio para que o pai pudesse inculcar a lei do Senhor de dia e de noite, ao andar pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ensinando ao seu filho, tinha sido desprezada, né? E aí a gente vê agora essas consequências, mas a culpa não. O que Deus está dizendo é que cada um vai prestar conta pela sua própria escolha, né? De viver de uma forma contrária à vontade de Deus ou de uma forma que observa a vontade de Deus para a sua vida. Então essa é a diferença. E Deus aí nesse momento vai dizer que cada um é responsável por aquilo que faz e pelas escolhas que faz. Vejamos o seguinte. A panela fervente, né? O vale dos ossos secos e o rio do templo. São visões magníficas, né? Essas últimas já na segunda divisão, após o templo, após a queda de Jerusalém e o templo destruído, vem agora a restauração. Então, uma das coisas importantes desse livro é que ele há uma relação na profecia dele com a renovação das instituições religiosas de Israel, né? Então, a construção do templo, o templo no capítulo 40 vai aparecer um templo que a gente pode chamar assim ideal, né? Um sacerdócio ideal, a presença de Deus novamente no templo, há uma restauração, né? Pós-exílio, né? Ela viria pós-exílio, por isso que a gente citou já em aulas anteriores, que quando o povo retorna, há um novo êxodo, né? Como se fosse um novo êxodo. Tudo está se ressignificando, para que eles lembrassem quem eles eram, quais eram suas raízes e por que eles tinham que ter a observância dessas leis, né? Logicamente aqui a aliança tinha sido quebrada e Deus estaria aqui prometendo uma nova aliança, restauração. O ofício sacerdotal, então, seria o sacerdócio ideal no 44, capítulo 44. As regras para as ofertas seriam no capítulo 45 e 46, e a partilha da terra que se reorganiza, né? Agora com novas dimensões. Não vale a pena a gente entrar aqui nos pormenores, o ideal é, como eu venho sugerindo, uma leitura com um estudo de comentários para que a gente possa entender essa profecia, mas é uma outra renovação apresentada na profecia de Ezequiel, que é a partilha da terra. Então ele aponta no fim do seu livro a restauração, né, dessa comunhão do povo com Deus, mas de uma forma diferente, porque Deus agora estaria se revelando para todas as nações, né? Deus, porque há nessa profecia duas doutrinas: santidade, que a gente pode ver o seguinte: Deus é santo, por isso ele não tolera o pecado, ele não habita no meio nem de pecadores nem de idólatras, né? E devido à rebeldia de Israel, ele vê a glória de Deus sair do templo, deixa o templo, né? Eu quero até ler assim, ele vê Deus se afastando gradualmente, né? Numa presença visível de Deus em forma de nuvem, primeiro saindo dos querubins que estavam lá dentro do templo, indo para a porta do templo, depois deixando a cidade e indo para o monte. Você vê aí um sentido contrário ao êxodo, onde Deus sai do monte e vem habitar no meio do seu povo. E você vai ver também que Deus vem aonde estava a Arca da Aliança, tudo que simbolizava isso, né? Então o exílio purificaria esse povo, né? E a visão do templo restaurado também é uma visão da restauração da santidade, né? E a volta da glória do Deus eterno para o lugar santo.
Então, é a doutrina da santidade, né, que Ezequiel apresenta. A outra doutrina é a da soberania, uma outra doutrina que a profecia, o profeta Ezequiel traz, né? Então, primeiro, o julgamento de Deus sobre Israel e a sua futura restauração era uma prova de soberania. Era Deus quem estava executando tudo isso. Era sob o comando de Deus que tudo isso estava acontecendo. Então, Deus estava purificando seu povo, refinando como ouro e prata se refina no fogo, né? Mas para servir aos seus propósitos, né? Aos propósitos de Deus, para provar sua soberania, né? Porque essa é uma das profecias que mais repete a frase: saberão que eu sou o Senhor. Então, ou seja, Deus está ali claramente restabelecendo sua soberania. Há uma repetição desse texto, né? Há uma repetição desse texto. Saberão que eu sou o Senhor. Então vejamos o seguinte: isso, com essas repetições, é uma das melhores formas de ensino e de fixação, é a repetição. Então Deus estava claramente fazendo o uso disso para que o povo fixasse e lembrasse quem realmente era soberano. Mas também Deus estava ali mostrando que sua soberania se estendia sobre todas as nações e não somente sobre Israel, né? E assim como sua soberania, também a sua misericórdia viria sobre todas as nações. E que a destruição de Jerusalém não era uma fraqueza de Deus, e sim a sua disciplina sendo executada, não é? Isso era uma demonstração que Deus podia destruir e restaurar Israel. Com essa demonstração, Deus viria sobre Israel, restaurando e ressignificando tudo isso. Mas também Deus traria essa mensagem para todas as nações. Ela é extensiva às nações vizinhas, representando Deus soberano sobre todas as nações. É essa a proposta do que está escrito, da escrita desse livro do profeta Ezequiel, né? Apontando para um futuro, apontando para uma restauração, mas falando de um julgamento. E isso tem que ficar muito claro para mim e para você. Seguiremos com o estudo dos profetas. O próximo profeta que a gente vai estudar é Daniel, um outro profeta que, junto com Ezequiel, são os primeiros e os principais pilares de qualquer texto conhecido apocalíptico, não é? São profetas que embasaram a escatologia, os estudos do futuro. Tem muita base nesses livros. Ler Apocalipse sem ler esses livros faz com que a gente tenha um entendimento mais limitado ainda, né? Há muita revelação no livro de Apocalipse, e essa revelação que está em Apocalipse, ela só se aprofunda, ela só toma um sentido maior quando a gente lê e estuda o livro dos profetas Ezequiel e Daniel em conjunto. Mas esse não é o foco da nossa aula, é apenas um comentário. Como eu já disse antes, não adianta a gente agora tentar a leitura de Apocalipse nesse momento, porque o que a gente quer aqui é seguir com os conhecimentos do Antigo Testamento, do segundo módulo do Antigo Testamento, onde a gente está estudando os profetas, e aqui a gente encerra uma visão panorâmica sobre o livro de Ezequiel. Eu espero ter atingido o objetivo de trazer para todos vocês
uma visão panorâmica desse livro, e eu saúdo a todos vocês com a graça e a paz do Senhor. Quero convidá-los para o nosso culto, que Deus nos dê um culto abençoado, que Deus restaure a sua comunhão conosco através desse culto, através de todos os atos litúrgicos que nós simbolicamente trazemos diante dele, que ele nos perdoe as nossas transgressões, o nosso jeito de ser, porque o seu Filho nos chamou não para uma religião, seu Filho nos chamou para um novo estilo de vida. Eu quero me unir a todos vocês em oração para que Deus restaure tudo isso e nos permita esse novo estilo de vida. Em quantas áreas eu me vejo desafiado a esse novo estilo de vida e muitas vezes não enxergo esse novo viver em mim mesmo. Por isso eu peço a Deus misericórdia, perdão, para que a gente possa viver essa santa palavra. Tchau. A todos veremos no culto ou numa próxima aula. Um abraço a todos. Paz.